Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a função exponencial. A ideia do vídeo é que você possa que você possa ter um primeiro contato com a função exponencial, conhecer um pouco o gráfico e que isso possa ajudar a leitura e o estudo que você deve fazer posteriormente. Para assistir o vídeo, é importante que você conheça algumas propriedades básicas da potência com números reais. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, tem um outro vídeo de introdução e revisão de potências que pode ser bastante útil. Então, vamos lá, falar um pouco de função exponencial. A função exponencial ela é muito importante na modelagem de fenômenos em que a variação de uma grandeza seja proporcional ao valor da própria grandeza. Fenômenos aqui, de alguma forma, quanto maior o valor de uma grandeza, maior a tendência com que ela varie. Isso é um pouco intuitivo, está um pouco solto agora, mas vai ficar um pouco mais claro ao longo do curso. Um primeiro exemplo, na verdade esse exemplo também não tem nada de original, você já deve ter visto esse exemplo em vários lugares. A gente vai começar considerando uma população de bactérias, por exemplo, que cresce a uma mesma razão em intervalos de tempos fixados. Como assim? Bom, vamos supor, por exemplo, que essa população inicie com 1000 indivíduos e que ela dobre a cada hora, enquanto não houver nenhuma restrição de nutrientes ou interferência que dificulte esse crescimento. Numa situação real, uma população de bactérias não pode sair crescendo exponencialmente. Em algum momento, ela vai encontrar restrições de acesso a nutrientes, concorrência entre os seus indivíduos, e o crescimento vai ser impactado por isso. Porém, num momento de fartura, num momento em que você tem relativamente poucas bactérias num meio com muita oferta de nutrientes, nenhuma interferência externa, nenhum antibiótico, o crescimento vai ser dessa forma, vai manter uma razão de crescimento constante. Nesse nosso exemplo, a população dobra a cada 1 hora. Então, no tempo zero, quer dizer, no começo da observação, enquanto não se passou nem 1 hora desde o começo da observação, nós temos 1000 indivíduos nessa colônia, nessa população de bactérias. Decorrido o tempo de 1 hora, essa população dobra para 2000. Passada mais 1 hora, para um tempo igual a 2, nós temos 4000 indivíduos. Para t igual a 3, 8000. Para t igual a 4, 16.000 indivíduos. Para t igual a 5, 32.000 e assim por diante, dobrando a cada intervalo de 1 hora decorrida. Bom, essa população em t igual a 0, vamos chamar de P de 0, ela é de 1000 indivíduos, 1000 pode ser escrito como 1000 vezes 1, e lembrando a propriedade de potência, de que 2 elevado a 0 é igual a 1, então P de 0 é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0. P de 1 é a população em P de 0, é 1000 vezes 2 elevado a 0, vezes 2. Do tempo 0 para o tempo 1 dobra a população, então nós temos 1000 vezes 2 elevado a 1 indivíduos. No tempo 2, a população é a população que era no tempo 1, é P1, que é 1000 vezes 2 elevado a 1, vezes 2, porque ela vai dobrar. Então, nós temos 1000 vezes 2 ao quadrado indivíduos. No tempo 3, nós temos 1000 vezes 2 ao quadrado, que é P2 vezes 2, então 1000 vezes 2 ao cubo. No tempo 4, 1000 vezes 2 à quarta indivíduos. No tempo 5, 1000 vezes 2 à quinta indivíduos. E a cada 1 hora que passa, a população é a população anterior multiplicada por 2. Então, nós teremos, para um tempo t inteiro, passado um número t inteiro de horas, nós teremos 1000 vezes 2 elevado a t indivíduos nessa população de bactérias. Então, aqui a gente está estudando de maneira discreta, a gente está pensando o que está acontecendo, qual é essa população, qual é o valor dessa grandeza para valores inteiros de tempo, na verdade, valores naturais de tempo. Bom,
Então, o que a gente pode observar nessa expressão que a gente encontra é que tem esse fator constante, 1000, que é a população inicial da bactéria, vezes potência de 2. 2 elevado ao tempo decorrido da observação. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a t, prosseguindo assim. Então, marcando num plano cartesiano esses valores observados, nós temos aí esses pontos. Tá? Isso é uma representação discreta, são pequenos pontinhos de observação em tempos inteiros, em horas. Só que a população de bactérias ela não cresce, ela não pula o tempo e não dá saltos. Né? Ela vai crescendo de maneira mais ou menos uniforme. Né? A vida entre tempo igual a 0 e tempo igual a 1. Né? Então é natural que a gente se pergunte, tá, mas qual seria a população de bactérias, por exemplo, quando o tempo igual a meio, quer dizer, quando se passou meia hora de observação? Bom, nós sabemos que a população no tempo igual a 1, né, que P1 é 2 vezes P0. Lembrando que essa população de bactérias dobra de tamanho a cada passar de uma hora. Mas quem seria P de meio? Quer dizer, qual seria a população meia hora após o começo do experimento? Bom, do tempo 0 para o tempo meio, a população vai aumentar, ela vai ser multiplicada por um certo fator. Vamos chamar esse fator de A. Então, do começo, do 0 para o meio, a população foi multiplicada por um A. Esse A que a gente vai tentar determinar. Acontece que a gente antes tinha, quando enunciou o exemplo, a gente mencionou que essa população crescia a uma mesma razão no mesmo intervalo de tempo. Então, nesse intervalo de meia hora, de 0 até meio, a população foi multiplicada por A. Do intervalo de tempo de meio até 1, quer dizer, de meia hora até uma hora, também se passa meia hora. Então, essa população também vai ser multiplicada pelo mesmo fator A. Então, P de meio, P de 0,5, é P de 0 multiplicado por A. Já P de 1 é o P de meio multiplicado por A. De 0 para meio e de meio para 1 se passa ao mesmo tempo. Então, a população é multiplicada pelo mesmo fator A. Bom, então a gente pode tentar resolver isso aí para encontrar esse A. Pela primeira equação, nós temos aí que 2 vezes P de 0 é igual a P de 1. Acontece que P de 1, pela terceira equação, é A vezes P de meio. Então, nós temos 2P0 igual a A vezes P de meio. Está aqui. Bom, mas P de meio, pela segunda equação, pela segunda igualdade aqui, é A vezes P de 0. Então, nós temos 2 vezes P de 0 é A vezes P de 0. Portanto, 2P0 é AP0. Logo, A ao quadrado é igual a 2, o que nos dá A igual a raiz de 2. A possibilidade de A igual a menos raiz de 2 está descartada aqui. A população de bactérias vai ser multiplicada por uma constante, um fator inteiro, positivo. Então, não tem como ser menos raiz de 2. É um fator real, positivo nesse caso. Então, nós temos A igual a raiz de 2. Dessa forma, como P de meio era A vezes P de 0, nós temos que P de meio é raiz de 2 vezes P de 0. Lembrando que P de 0, população inicial, é 1000, e que raiz de 2 é 2 elevado a meio, nós temos então que P de meio é 1000 vezes 2 elevado a meio. E qual seria a população de bactérias, por exemplo, quando tivesse se passado 1 sobre n horas, quando t fosse igual a 1 sobre n? Nós poderíamos proceder da mesma forma, dividiríamos a hora, o intervalo de uma hora em n intervalos, de 1 sobre n, e teríamos P de 1 sobre n, de 0 até 1 sobre n. Se passou 1 sobre n horas, então
ou a população foi multiplicada por B. Então, P de 1 sobre N é a população em 0 vezes B. De 1 sobre N para 2 sobre N, também se passou o mesmo intervalo de 1 sobre N horas. Então, P de 2 sobre N é B vezes P de 1 sobre N. Então, cada passar de 1 sobre N horas, a população é multiplicada por B. Então, nós temos essas N equações aqui, essas N igualdades aqui. E aí a gente pode resolver de maneira similar, né, a que nós fizemos para o caso em que N igual a 2, lembrando que P de 1 é 2 vezes P de 0, e nós resolveríamos isso e encontraríamos que B é igual a 2 elevado a 1 sobre N. Então, P de 1 sobre N é B. P de 0 é 2 elevado a 1 sobre N vezes a população inicial, ou seja, 1000 vezes 2 elevado a 1 sobre N. E, prosseguindo assim, quem é P de 2 sobre N? É B vezes P de 1 sobre N. Então, seria 1000 vezes P elevado a 2 sobre N. P de 3 sobre N, a população em 3 sobre N, seria 1000 vezes 2 elevado a 3 sobre N. Prosseguindo assim, nós teríamos que P de M sobre N é 1000 vezes 2 elevado a M sobre N. Então, P de um racional positivo é 1000 vezes 2 elevado a esse racional. Bom, mas e qual seria a população de bactéria 1 hora antes da gente começar a observar essa população? Quer dizer, qual seria a população quando o tempo fosse menos 1? Como assim tempo menos 1? O experimento começou no tempo igual a 0, mas não quer dizer que a população de bactérias tenha surgido nesse momento. Ela já podia existir previamente. Então, 1 hora antes da gente começar a observação, qual deveria ser a população dessas bactérias, sabendo que ela dobra a cada 1 hora? E supondo que ela tenha mantido esse crescimento, essa taxa de crescimento. Ora, a população no tempo igual a 1 é 2 vezes a população no tempo igual a 0. E a população no tempo igual a 0, bom, 0 é 1 hora depois de menos 1. Então, também é 2 vezes a população de P de menos 1, população no tempo menos 1. Então, de menos 1 para 0 passa 1 hora, de 0 para 1 passa 1 hora também, a população dobra nesses dois intervalos. Então, P de menos 1, jogando aqui o 2 para cá, é P de 0 sobre 2. Ou seja, P de menos 1 é P de 0 vezes 2 elevado a menos 1. P de menos 1 é 1000 vezes 2 elevado a menos 1. Prosseguindo dessa forma, prosseguindo da maneira que a gente fez anteriormente, repetindo esse procedimento que a gente fez para o menos 1, a gente pode concluir que P de menos N, quer dizer, a população de bactérias N horas antes de começar o experimento, em T igual a menos N, é 1000 vezes 2 elevado a menos N. E a gente também já concluiu que P de menos M sobre N é 1000 vezes 2 elevado a menos M sobre N. Então, lembrando que a gente já tinha concluído algo similar para um número natural positivo, para um racional positivo, a gente pode juntar tudo isso nessa conclusão mais ampla aqui, que a população num tempo qualquer racional é 1000 vezes 2 elevado a esse t racional. Então, sabemos que isso funciona para qualquer número racional. E a gente pode generalizar ainda mais, acreditando que essa fórmula valha, que essa expressão valha para qualquer tempo real. A passagem do racional para o real, eu confesso que foi meio roubada aqui. Na verdade, para que a gente tenha de fato, que a gente possa de fato concluir isso aqui, é necessário um conceito muito mais profundo chamado continuidade, que vocês vão estudar nesse curso. Mas a ideia é que um número real, um tempo t real qualquer, pode ser aproximado aproximado tão bem quanto a gente queira
por um número racional e que a aproximação do t por racional implica que o valor da função também seria aproximado, também seria bem aproximado. Então, isso é uma noção mais profunda, chamada continuidade, mas vamos acreditar que a gente possa calcular valores aproximados de t, dado um t real, escolher valores aproximados, racionais, e com isso encontrar um valor aproximado para a função. Então, com essa forma a gente teria aí o valor para o número real. Então, nós temos que a população de bactérias, num tempo t qualquer real, seja positivo ou negativo, seja zero, é 1000 vezes 2 elevado a t. Tá, nós vamos marcar aqui alguns pontinhos inteiros, né, com tempo inteiro, são fáceis de serem obtidos. E vamos fazer um esboço do que seria o gráfico da exponencial. Tá, mas esse esboço não foi feito da maneira mais honesta. Eu poderia ter ligado os pontinhos dessa forma. Por que é aquela curva suave e bonitinha? Por que não seria isso aqui? Né? Traçar gráfico não é ligar pontinho. E então, de alguma forma, a gente vai ter que se convencer com algumas propriedades de que o gráfico tem mais ou menos essa cara. Tá? Algumas das propriedades algumas das características que a gente vai precisar para entender bem esse gráfico só vão ser vistas lá na frente quando vocês virem derivadas no curso. Porém, a gente já vai conseguir agora ter uma boa ideia do que está acontecendo e, de fato, se convencer de que o gráfico tem uma cara mais ou menos parecida com isso. Bom, lembrando aqui o nosso exemplo, né, no nosso exemplo a gente tomou uma população inicial de 1000 bactérias, né, que dobravam a cada hora. Na verdade, isso a gente poderia fazer com qualquer população inicial. Vocês viram que esse 1000 aí foi totalmente acessório, né? Ele não teve grandes efeitos no nosso estudo. E mesmo esse 2 também teve grande influência. Né? Fosse 3, fosse qualquer outro valor ali, qualquer A maior do que 1, a gente teria essencialmente a mesma coisa. Né? As mesmas contas acontecendo, chegaria às mesmas conclusões. Eu disse aqui A maior do que 1, porque a gente está falando de crescimento. Né? A cada hora que passa, a população é multiplicada por A. Para que seja um crescimento, esse A tem que ser maior do que 1. Então, nós teríamos um gráfico assim. Né? Para t igual a 0, nós temos A elevado a 0 igual a 1, P de 0 igual a P0. Então, está aqui esse ponto no gráfico. Um outro exemplo, né? Para a gente sair desse 2, se a população de bactérias ela não dobrasse, mas ela aumentasse 50% a cada hora, quer dizer, um crescimento um pouco mais lento. Então, nós teríamos no começo do experimento P0, bactérias, depois de uma hora, P0 mais 50% de P0, porque cresceu 50%. Isso é 100 P0 sobre 100 mais 50 P0 sobre 100, 150 P0 sobre 100, 3 meios de P0. Ou seja, no decorrer de uma hora de P0 para P1, a população saltou de P0 para 3 meios de P0. Então, fazendo da mesma forma, pensando da mesma forma que nós pensamos para 2, né, para a população dobrando, a população aumentando 50%, né, aumentar 50% é multiplicar por 3 meios, como nós vimos aqui. Então, essa seria a expressão da população de bactérias. População no tempo t é P0 vezes 3 meios elevado a t. Lembrando que 3 meios é maior do que 1. Né? Então, há um crescimento aqui. Só que também não é necessário que a grandeza esteja crescendo. Funções exponenciais também são bastante interessantes, são muito úteis e funcionam muito bem para modelar fenômenos em que a grandeza diminui. Um exemplo muito comum disso, muito clássico disso também, é o decaimento radioativo, né, que você tem um mesmo elemento podendo aparecer com isótopos diferentes, um radioativo e outro não. Né? Então, você tem uma certa amostra,
né, de uma certa massa de M0, uma massa inicial M0 em quilos, ou sei lá, na unidade de peso que você quiser, de isótopos radioativos de um certo elemento. E a cada ano há um decaimento, né? Ela vai emitindo radiação e a cada ano 20% dessa massa de isótopo, dessa massa aí de isótopos radioativos se converte em isótopos não radioativos. Então, há uma diminuição na quantidade, na amostra radioativa de 20% por ano. Bom, no começo da observação, no começo do experimento, nós temos uma massa M0 de isótopos radioativos. Um ano depois, 20% dessa massa se converteu em isótopos não radioativos. Então, nós temos M0 menos 20% de M0, ou seja, 100 M0 sobre 100 menos 20 M0 sobre 100, 80 M0 sobre 100, que é igual a 4 quintos. Então, no passar do primeiro ano, a massa M0 se tornou 4 quintos de M0. Então, ela foi multiplicada por 4 quintos, que é um número menor do que 1, né, indicando aí que houve redução dessa grandeza. Então, nós temos M no tempo zero igual a M0, que é M0 vezes 4 quintos elevado a zero. Lembrando que 4 quintos, né, qualquer número diferente de zero elevado a zero, dá 1. Então, nós temos, né, M0 igual a M de 0 igual a M0 vezes 4 quintos elevado a zero. M de 1, né, a massa, um ano depois, né, a quantidade aí de isótopos radioativos um ano depois, é M0 vezes 4 elevado a 5, ou seja, né, M0 vezes 4 elevado a 5 vezes 4 sobre 5 elevado a 1. M2 né, passado mais um ano, né, a massa aí de isótopos radioativos 2 anos depois do começo da experiência é a massa um ano após o começo vezes 4 quintos, né, porque vai ter uma nova redução do primeiro para o segundo ano. Uma nova redução de 20%, consequentemente uma nova multiplicação por 4 quintos. Então, a massa de isótopos radioativos no tempo t igual a 2 anos é M0 vezes 4 quintos elevado a 2. E a gente pode prosseguir assim, né, para qualquer t natural. E da mesma forma que a gente fez antes, lá no exemplo das bactérias, generalizar isso para qualquer número real. Então, uma expressão razoável para a amostra aí de isótopos radioativos é m de t igual a m0 vezes 4 quintos elevado a t, para t real. Né? Nós teríamos, nesse caso, um decaimento, uma redução da grandeza com o passar do tempo. Então, vamos lá, vamos formalizar agora os conceitos, vamos enunciar os conceitos. Uma função f de r para r, ela vai ser chamada de função exponencial se ela tiver essa forma aqui, f de x igual a elevado a x para a maior do que zero. E nós temos aqui alguns exemplinhos, né, de gráfico. Quando a é maior do que 1, né, nós temos um crescimento, como nós vimos no caso da população de bactérias. E lembrando, né, que para tempo, para o x igual a zero, nós temos f de zero igual a elevado a zero. A elevado a zero é 1. Então, nós temos aqui o 1, onde o gráfico corta o eixo vertical. Para o a entre 0 e 1, como no exemplo do decaimento radioativo, nós temos, né, uma diminuição da grandeza. Então, nós temos um decrescimento. Da mesma forma, f de 0 é igual a 1. Já para a igual a 1, a função se torna f de x igual a 1 elevado a x. Ora, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, para a base a igual a 1, essa função exponencial é simplesmente uma função constante igual a 1. E nota ainda, né, que para uma propriedade também de potência,
f de x é sempre maior do que zero, qualquer que seja o x real. Então, por mais que a função vá se aproximar do zero, e nós veremos aqui por quê, né? Nós veremos que ela se aproxima num outro vídeo, ela será sempre positiva. Vamos agora estudar um pouco a variação da função exponencial. A gente começa fixando um comprimento de um intervalo. Nesse exemplo aqui, nessa animação, o comprimento d do intervalo foi fixado em 2. Né? Repara que quando x é igual a 1, dá para ver que o x0 mais d é igual a 3. Enfim, a gente fixa um valor, um comprimento para o intervalo, não importa qual seja. Aqui na animação é igual a 2. E vamos calcular a variação do valor da função, o ΔF, nesse intervalo. Né? O ΔF é o valor da função no final do intervalo, né? f de x0 mais d, menos o valor da função aqui no começo do intervalo. Então, a gente está fazendo f de x0 mais d menos f de x0. Bom, isso é a elevado a x0 mais d menos a elevado a x0, que a gente pode observar, né, aqui nas contas que estão sendo feitas aqui, né, a cada instante, que o ΔF varia, né, à medida que você move o ponto x, aumenta aqui a variação da função, né? A variação é tanto maior quanto maior for o x. O ΔF, então, aumenta quando o x aumenta. Só que a razão ΔF sobre f de x0 se mantém constante. Nesse caso, constante igual a 1,25. Então, não importa qual seja o x0, desde que o d seja fixado, essa razão aqui é sempre a mesma. Vamos tentar entender analiticamente o que está acontecendo. ΔF é f de x0 mais d menos f de x0, que é a elevado a x0 mais d menos a elevado a x0. Bom, a elevado a x0 mais d é a propriedade de potência, né? Isso pode ser escrito como a elevado a x0 vezes a elevado a d. Colocamos a elevado a x0 em evidência, nós temos a elevado a x0 vezes a elevado a d menos 1. E lembrando que o d foi fixado, o d é constante. Então, a elevado a x0 é f de x0 e a elevado a d menos 1 é uma constante. Então, ΔF sobre f de x0 é a elevado a d menos 1, que é uma constante. Então, essa variação é ΔF sobre f de x0 é constante. Outra variação que é interessante calcular, a gente vai ver que ela é relevante para muita coisa. Inclusive, quem já conhece alguma coisa de cálculo deve até, de alguma forma, estar reconhecendo essa razão que aparece aqui. Ela vai aparecer lá na definição de derivada. Então, isso aqui é a variação média, né? É a variação da função no intervalo d, dividido pelo comprimento desse intervalo, dividido por d. Nesse caso, vai ser igual a elevado a d menos 1 sobre d vezes f de x0, ou seja, uma constante, já que d está fixado, vezes f de x0. E aqui a gente tem, então, uma caracterização importante para a função exponencial. A função exponencial é aquela que, uma vez que você fixe o intervalo de variação do parâmetro, você fixe a variação do x, do t, da variável, a variação do valor da função naquele intervalo é proporcional ao valor que a função tinha no começo do intervalo. Né? ΔF é um número fixado vezes f de x0. Outra informação importante que a gente pode extrair daqui, né, principalmente extrair dessa igualdade que a gente obteve, ΔF é igual a f de x0 vezes a elevado a d menos 1, é que se A é maior do que 1, né, como D, que é o comprimento do intervalo, é maior do que 0, A elevado a D é maior do que 1. Então, nós temos A elevado a D maior do que 1. Logo, A elevado a D menos 1 vai ser maior do que 0. Então, ΔF é f de x0, que é sempre positivo, lembra que a exponencial sempre é positiva, vezes um número positivo. Ou seja, ΔF é positivo em qualquer intervalo. O que significa que a variação da função sempre é positiva, então a função é crescente.
Isso já é bem importante para a gente se convencer de que o gráfico realmente é aquele esboço que a gente fez. Por outro lado, quando o A está entre 0 e 1, né, como o intervalo D é maior do que 0, A elevado a D é menor do que 1. A base é menor do que 1, né, a base está entre 0 e 1, né, é positivo e menor do que 1. D é um número positivo, então A elevado a D é menor do que 1. Também é uma propriedade de potência. Então, A elevado a D menos 1 é menor do que 0, ou seja, ΔF é f de x, que é positivo, vezes o número negativo, A elevado a D menos 1. Ou seja, a variação da função é negativa em qualquer intervalo. Então, nesse caso, né, quando o A está entre 0 e 1, a f é decrescente. Se A for igual a 1, A elevado a D é igual a 1. Logo, A elevado a D menos 1 é igual a 0. Então, a variação da função é nula, o que a gente já sabia, né? A gente sabe que com A igual a 1, a f de x é 1 elevado a x, é a função constante, igual a 1, no caso. Então, nós temos aí, de fato, esses gráficos mesmo, né? O crescente para A maior do que 1, decrescente para A entre 0 e 1 e constante para A igual a 1. Bom, isso é uma ideia do gráfico da função exponencial. Há muitas outras coisas para a gente entender, né? Especialmente o que acontece aqui, né? Quando o tempo cresce muito, no caso da base entre 0 e 1, ou quando o tempo fica muito negativo, no caso da base ser maior do que 1. Também é interessante entender, saber comparar, saber relacionar dois gráficos de funções exponenciais diferentes, né, com bases diferentes, com valores diferentes para A. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar também um valor muito específico para A, que é um número bem importante, talvez um dos números mais importantes que a gente conhece, que é o número de Euler, número neperiano, número de Neper, tem vários nomes para ele, base natural. E só que isso é assunto para o próximo vídeo. Então é isso. Por hoje é só.